Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Que a paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Agradeço a Deus, a Jesus, a oportunidade de estar aqui hoje. E sempre muito bem recebido por toda a casa, sempre muito bem acolhido por todos aqui. É um prazer realmente voltar aqui. Então, hoje eu trouxe, esse tema veio pela URI, tá? E que nos toca profundamente nas nossas vidas, é o perdão. Quem de nós, né, em algum momento não se sentiu ferido por palavras, atitudes, até mesmo pela indiferença, o desprezo de alguém, né? E quem de nós também não reconhece que já causou dor. A gente já causou dor, seja intencionalmente ou não. Por vezes a gente provoca essa dor em outras pessoas e a gente nem nota. Por vezes a gente provoca aquela dor, dispara aquele gatilho na outra pessoa e nem percebe. Falar de perdão não é falar alguma coisa distante, ela está no nosso dia a dia, está o tempo todo com a gente, está o tempo todo nos testando. É tratar de um caminho prático, necessário e que faz parte da nossa jornada evolutiva. Conversar sobre o perdão, refletir sobre ele. O perdão não é só um ato moral, ele é sobretudo um remédio para a alma, uma chave que nos liberta das amarras do passado, nos permite agir e seguir mais leve em direção à paz interior. E ele não deixa de ser um remédio para o nosso corpo. Toda aquela energia, toda aquela mágoa, de má água, de água parada, que isso nos causa, nos corrói também o corpo, nos provoca doenças, nos provoca mal-estares, e que o corpo, machucado, cada vez mais tempo machucado com aquela mágoa, com aquele sentimento ruim, o corpo se machuca. O corpo acaba realmente sentindo. Na doutrina espírita, a gente aprendeu que o perdão está diretamente à lei do amor, da justiça e caridade, que é que rege o nosso universo. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, a gente lê: perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoai muito para que Deus vos perdoe muito. É um ensinamento muito claro. Assim que desejamos, como nós desejamos ser perdoados pelas nossas faltas, todos nós temos, também somos convidados a exercer o perdão nas nossas relações. Kardec pergunta aos Espíritos na questão 886 no Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade? Segundo Jesus, a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ou seja, o perdão não é um detalhe, não é algo mínimo. Ele é parte essencial da nossa caridade na prática, do amor em ação. E por que perdoar é tão difícil? Não é verdade? Muitos de nós até a gente pensa, né? Até eu quero perdoar, mas não consigo. Por que é tão difícil? A doutrina nos ensina que os grandes obstáculos ao perdão, temos dois aí: o orgulho e o egoísmo. O orgulho, ele nos faz acreditar que fomos imperdoavelmente feridos. Não aceitamos que alguém nos machuque, que alguém nos encoste, ou que alguém nos contrarie, ou que pense diferente de nós, ou que se levante de uma posição diferente da gente em qualquer assunto. E que merecemos algo melhor do que nos foi dado. Que somos vítimas acima de tudo. E onde que a gente mais, digamos assim, em que lugar a gente mais precisa perdoar?
onde a gente mais acompanha, nós temos mais relações. Normalmente dentro da nossa casa, é dentro da nossa família. As relações mais difíceis são dentro da nossa família. O perdão mais difícil é dentro da nossa família. Por que é mais difícil dentro da nossa família? Onde deveria ter tanto amor, onde deveria ter somente amor. Mas que nós sabemos também que a família, ela é uma reunião de espíritos que vieram para se acertar. Grande parte das vezes haverá diferença. Haverá diferenças. Então é ali onde o perdão é mais necessário. Mas por que ainda assim fica difícil? Porque nós conhecemos bem essas pessoas que estão ao nosso redor. São pessoas que estão próximas da gente. São pessoas que nós conhecemos os seus pontos fracos. São pessoas que nos conhecem. Conhecem nossos pontos fracos. Sabem onde nos atacar. Sabem onde nos machuca. E tanto o meu orgulho em se sentir atacado, como o orgulho da outra pessoa também na família. Tem uma coisa que eu digo sobre expectativa versus frustração. Nós criamos expectativas sobre todos. A gente cria mais expectativas para quem está mais próximo. Normalmente na nossa família. Mais próximo. De quem a gente não conhece, a gente não cria muita expectativa. Pouco. Se eu passo na rua, alguém xinga do nada, eu vou dar as coisas. Não conheço. Nem ligo. Nem sei quem é. Agora, se alguém da minha família fala algo para mim, poxa, mas por quê? Porque nós criamos expectativas sobre as pessoas. Todas elas. A gente cria expectativa. A gente espera algo delas. A gente espera o mínimo delas. E quando essa pessoa não corresponde à atenção que a gente quer, ou à ação dela com a gente, essa expectativa é quebrada. Aí nos cria a frustração, né? Não ser atingido. Aquela meta, aquilo que tu queria. E tu te sente ofendido. De várias formas. Então percebam que, na verdade, dentro da nossa família, principalmente, é o nosso maior conflito. É a nossa maior necessidade de perdão, de trabalhar isso. No próprio Evangelho encontramos a advertência, né, que o orgulho nos leva a julgar-vos de que sois mais e não perdoar, para não perdoar. O egoísmo vos leva a pensar em vós antes de que pensar nos outros. Está lá no capítulo 10, item 17, lá no Evangelho. O egoísmo vos leva a julgar-vos mais do que sois e a não perdoar. O egoísmo vos leva a pensar vós antes de pensar nos outros. E é assim. A gente espera muito das pessoas, achando que a gente é melhor que os outros. O que o outro está sofrendo, o passando na vida que o levou a magoar a gente. Essa é outra situação em que muitas vezes a gente passa. As pessoas nos magoam, nos machucam, às vezes de forma... rasga o nosso coração. E a gente não sabe como lidar. Não sabe de onde vem aquilo. Por quê? E a gente, assim como a pessoa jogou uma pedra na gente, a gente levanta um muro, levanta uma cerca, para proteção, né? E fecha. E aí ele levanta outro muro para outra pessoa, e vai levantando muros. Mas uma coisa que a gente não pensa é o que aquela pessoa já passou na vida.
E até voltando para dentro da nossa família. Entre pais e filhos, por exemplo. Ou entre irmãos, idades diferentes. Até mesmo entre os casais. Porque uma pessoa é diferente da outra. Cada um tem a sua jornada aqui na Terra. Cada um teve a sua vivência desde o início. Cada um foi criado de um jeito em que duas pessoas se reuniram, de duas famílias que foram criadas diferentes e que geraram outra família e que vieram com histórias diferentes, por vezes mágoas, ressentimentos antigos, e chega com os filhos, chegam os filhos, chegam as diferenças com os filhos, e os filhos não entendem os pais. É um exemplo. Mas o filho não entende o pai. Por quê? A gente não sabe a história daquele pai ou daquela mãe desde a infância. A gente não tem ideia. Não só na família, mas as pessoas com quem a gente lida, que levantam esses muros dentro da família ou fora, a gente não conhece o que ela passou. Por vezes são pessoas machucadas, doloridas, abusadas, fisicamente, psicologicamente, já com muitas cicatrizes, e que também levantaram seus muros. Tem uma história bem legal. Meu próprio pai. Meu pai, ele faleceu em 2017. Ele sempre foi uma pessoa muito presente na família. Mas uma coisa que, tipo assim, ó, ele nunca deixou faltar nada. Um pai maravilhoso. Mas eu tinha um quesinho, assim, ó, ele não era um... Eu via e eu sentia falta. Via nas outras pessoas, eu sentia falta. Ele não era de abraçar e beijar, por exemplo, os filhos. Ele não tinha esse hábito. Eu, puxa, mas eu queria. E eu chegava e, tipo assim, ele era mais durão. Mas era um ótimo pai. Nunca deixou faltar nada, sempre conversou. Mas aquele contato, ele fez falta. E depois que ele faleceu, eu sempre soube que ele saiu de casa cedo. Sempre soube que ele saiu de casa cedo. O que é o cedo? 20 anos, 18. Aí conversando com meu tio lá, com a família e tal, aí eu fiquei sabendo a história verdadeira dele. De uma família de 13 irmãos, no interior de Forquilinha, ele com 15 anos viu que não tinha comida para todo mundo. E ele saiu de casa porque não havia mais comida para todo mundo também. E ele com 15 anos saiu de casa para procurar trabalhar fora. Trabalhar fora 15 anos. Meus filhos têm 18. E eles, se eu colocar eles para morar sozinho, eu vou ver 2 orangotangos trabalhando em casa. Eles não têm noção de coisa, eles não têm noção de morar sozinho. Tem 18. Imagina com 15 anos, alguém chegar e dizer assim, não tem comida para todo mundo. Eu vou embora. E foi trabalhar, passou necessidade, tudo. Então ele não teve aquele carinho que eu estava querendo. Percebe? O que eu estava pedindo para ele, eu estava esperando dele, a expectativa que eu tinha, era de uma coisa que ele nunca teve. Quem pode dar algo que nunca teve? Então, por isso, depois que eu fiquei sabendo dessa história, aquele meu quesinho dentro de mim sumiu. Porque eu fiquei até com vergonha, poxa vida, eu estava querendo algo que ele nunca teve. Imagina o quanto a vida foi... E a vida foi dura realmente com ele, com 15 anos. A vida inteira foi muito dura. Isso aí me serviu muito de exemplo, porque a gente espera algo dos outros que às vezes os outros não têm para dar pra gente. A gente espera um carinho que os outros não têm. A gente espera a mão esticada que nunca ninguém esticou para ele, para aquela pessoa. E a gente se sente magoado, machucado. E isso a gente leva muitas vezes para a vida. A gente espera na nossa casa. Eu sempre foco na casa, porque com estranhos é muito mais fácil. Eu acho.
Mas quando a mágoa é dentro da família, ela dói demais, né? Ela dói muito quando vem de um filho, quando vem de um pai, de uma mãe, de um irmão. Dói. A gente precisa saber lidar porque machuca. Então, é esse sentimento, é essa reflexão que a gente precisa ter daquelas pessoas que a gente precisa perdoar. O que aquela pessoa está passando? O que aquela pessoa passou? Às vezes a pessoa te respondeu torto de manhã, e até falei na última palestra aqui, né? A gente passa o dia inteiro carregando pedrinha no bolso, de um bom dia que não foi dado, de um não sei o que alguém falou torto, de alguém que não te respondeu ainda, que alguém que não te respondeu no WhatsApp, mas visualizou a mensagem e não respondeu ainda. Tu fica carregando aquelas pedrinhas no bolso e vai pesando. E vai pesando durante o dia. E a gente não pensa no que aquela pessoa pode estar passando. Às vezes um filho no hospital, às vezes doente, não dormiu à noite, não dormiu pelo filho, não dormiu pelo marido, pela esposa. A gente não se coloca no lugar. A gente não se coloca no lugar, um câncer na família, um pai doente. A gente não se coloca no lugar e exige dessas pessoas algo que elas não têm naquele momento. E você errou a hora. E precisamos aceitar isso. Precisamos perdoar isso. Porque senão o nosso corpo fica muito pesado, a gente fica em estado de alerta, de briga o tempo todo. A gente é um guerreiro, com a espada na mão o tempo todo querendo acertar, se defender, catando mágoas, colecionando intrigas. Vinha para cá e escutei uma música que achei interessante pro tema. Das brigas que ganhei, nem um troféu para casa eu levei. Mas das brigas que eu perdi, estas sim, eu nunca esqueci. Achei muito interessante essa letra. A banda é Patufu, de 98. Mas achei muito interessante, cara, muito bem. A gente não lembra das coisas boas que as pessoas fizeram pela gente, de todas as milhões de vezes que a gente foi cumprimentado, que a gente nos estenderam a mão. Mas naquela vez que a gente não foi estendido a mão para nós, aquele momento em que nos foi respondido torto, aí é o cúmulo pra gente. Porque você aprendeu a ter expectativas sobre aquela pessoa. Que aquela pessoa sempre te respondeu assim, sempre te tratou bem. Você sempre teve orgulho alisado por ela, o ego alisado e inflado. Mas naquele momento aquela pessoa não inflou teu ego. Aí a tua mágoa veio. Não é verdade? Então é isso, a gente também tem que ver todos os lados. Por que aquela pessoa está assim? Para a gente poder, nos facilita muito em perdoar. Quando a gente se coloca no lugar do outro, nos dá um outro ângulo, um outro ponto de vista que a gente precisa para entender. Nos torna mais fácil o perdão. Jesus é nosso modelo e guia. O Rossandro, ele falou numa palestra, eu não lembro se foi aqui, se foi em outro lugar que também estava escutando no caminho, e que eu achei muito interessante que ele falou, que Jesus precisa ser menos adorado e mais copiado. Eu estou levando isso para todas as palestras. Precisa ser menos adorado e mais copiado. Ele é o nosso modelo e guia. Total. A gente precisa amar Jesus, amar a Deus. Sim. Mas eu vou dizer que tão importante quanto é copiar ele. Jesus perdoou até na cruz. Mas era Jesus. Mas ele estava no corpo humano, sentindo dores também. E tem lá no Pai Nosso, uma coisa bem interessante. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí a gente entra no Pai Nosso todo magoado. Para iniciar a oração, a gente entra se concentrar e reza o Pai Nosso. E aí, se tu pensar bem aqui, e a gente precisa não ler, não rezar o Pai Nosso mecanicamente, mas assim, rezar de verdade, entendendo, mentalizando palavra por palavra. Toda
oração tem que ser assim. Você tem que mentalizar ela palavra por palavra. Não está valendo. Até um papagaio repete o Pai Nosso. Mas tem que ter sentimento. Tem que ter o sentimento. Eu estou pedindo para Deus me perdoar da mesma forma que eu perdoo os outros. E aí, como é que estamos perdoando os outros? Fica a reflexão. Já pensaram nisso? Que eu estou pedindo para ser perdoado assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não estiver perdoando ele, eu estou pedindo que Deus considere assim, ó, tu vai me perdoar como eu estou perdoando os outros, tá? Aí Deus tu não está perdoando. Aí tu diz assim, então, né? Então é que eu estou te pedindo, também não me perdoa. O nosso maior cobrador, quando a gente partir desse plano, não vai ser um juiz, não vai ser um anjo da guarda, não vai ser São Pedro, não vai ter ninguém do outro lado, nos cobrando nada. Quer dizer, nós temos as obsessões esperando também, tá alguém. Mas vamos lá, outra parte, né? Não vai ter nenhum juiz do outro lado. Mas tem o pior deles, que está dentro de nós, que é a nossa consciência. Nossa consciência. Essa aí é implacável. É o mais implacável dos juízes, porque sabe tudo de nós. Todas as intenções. Se foi verdadeiro ou não, às vezes que a gente perdoa. E vou dizer mais, não devemos nunca nos abster do perdão. Nunca. Porque essa consciência que vai te cobrar tanto, às vezes um perdão que era tão fácil, e voltando à família, que está tão perto. Lá em casa, quando a gente também discute. Mas quando a gente um tem uma ideia, o outro tem outra, e vamos argumentando, e aí um se empolga, e o outro se empolga, mas até o final da noite a gente tem que estar todo mundo bem. De volta. Antes de alguém sair de casa, a gente tem que se acertar. Porque a gente não sabe depois. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Ninguém sabe. E imagina a consciência. Imagina a mágoa. Eu toda noite, depois que não aconteceu comigo, mas assim, o Espiritismo me ensinou. Toda noite eu vou lá e dou um abraço e um beijo nos meus filhos. Toda noite. Porque eu não sei no dia seguinte se eu vou voltar. Se eu vou repetir aquele beijo. Eu não sei. Gente, a gente sabe. A gente viu. A coisa muda tão rápido. Em tão pouco tempo. E que a gente não pode perder a oportunidade de perdoar. A gente não pode perder a oportunidade de nos ficar mais leve com aquela outra pessoa. Seja ela dentro da família, seja ela fora. A vida muda tão rápido, tão ligeiro, que não importa onde, quando. Nós não sabemos. O perdão ele é urgente. O perdão é necessário. O perdão é urgente. Está longe? Liga. Quebra teu orgulho. Detona o teu orgulho, teu egoísmo. Baixa tua crista. Baixa tuas barreiras. E liga. Reata o contato, a convivência. Pergunta como está. E trabalhe para que o perdão venha, de alguma forma, no momento. E façamos a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Gente, é muito importante. O perdão ele é urgente na nossa vida. Compara com todos ao nosso redor. O perdão ele é urgente, gente. A gente viu, a gente sabe o quanto rápido acontecem as coisas.
E o quanto pode pesar tanto na nossa consciência, o quanto vai nos levar até o fim da nossa partida. Aqui do plano, aquela oportunidade que a gente perdeu. Então lá em casa, ninguém sai. Ah, mas eu... Não, fica aqui. Vamos se acertar. Tô atrasado. Não. Tá lá? Ok, então tá. Então beleza, todo mundo sai de mim. Porque a gente não pode dar as costas. Ai, gente, é tão... É doloroso. Doloroso, realmente. Não podemos perder essa oportunidade do perdão. E ela está o tempo todo. Depende de nós quebrarmos o orgulho e o nosso egoísmo, que está sempre conosco. Por isso estamos aqui. Mas, da mesma forma que estamos aqui, é por uma oportunidade, estamos reencarnados, justamente para isso. Justamente para isso. Perdoar é libertar-se da prisão do passado, romper correntes invisíveis que nos impedem de seguir em paz. Emmanuel, lá em O Consolador, nos esclarece: o perdão é a luz que extingue as trevas do mal. E perdoar ele não significa esquecer o que houve, nem recordar, nem concordar com o erro do outro. Eu escuto em várias palestras e não concordo com algo que é dito. Perdoar é esquecer o que ocorreu. E a gente não consegue. É impossível esquecer. Não dá. Se a gente esquecer realmente o que acontece, primeiro, procure um médico, porque tem alguma coisa errada, porque a gente não pode esquecer. Aconteceu algo de ruim, aconteceu algo de ruim. É fato. E se a gente esquecer, a gente comete o erro novamente. Tem pessoas boas na nossa vida e tem pessoas más na nossa vida, que a gente precisa conviver. A gente foi bom, fomos prejudicados, perdoamos. Mas a pessoa continua junto. Vai esquecer? Não tem como esquecer, porque a pessoa vai tentar. Às vezes é da índole dela de provocar maldade novamente. E você vai ceder de novo? Se você esquecesse, você cederia. Mas não. A lei dos homens, ela está aí para isso. Também. Interromper um ciclo do mal dentro de nós. É não devolver o mal que a gente recebeu. Não revidar e não alimentar essa sombra dentro de nós. E isso é perdoar. É não alimentar a mágoa dentro de nós. É não ficar daqui a algum tempo, depois do ocorrido, chorar pelo fato. Sentir aquela dor pelo fato. Você não perdoou ainda. Ah, mas parece fácil. Não, isso eu não falei que, né? Eu não falei que era fácil. Não é fácil. É difícil mesmo. Tem mágoas que tem cicatrizes, tem machucados que realmente são profundos e que demora realmente. E tudo bem, demora para a gente conseguir perdoar, mas precisamos do trabalho de tentar perdoar, de chegar a um ponto e dizer assim: eu não sinto mais nada sobre isso. Eu não sinto mais dor sobre isso. Eu lembro do fato, mas ok, aconteceu. Só lamento. Mas a dor vai ocorrer. Perdão. A lembrança vai ocorrer. O que a gente não pode é sentir aquilo dentro de nós. É difícil. E a lei dos homens está aí, porque nós precisamos também, existe o perdão, que é não sentir a dor, não sentir a mágoa. Mas se a pessoa realmente descumpriu a lei, ela tem, beleza, vai ter que cumprir a lei. Vai ter que cumprir passar pela lei dos homens, pelo julgamento, pela pena, e tudo bem. Tem uma situação, um exemplo que eu dou, que eu sempre tenho muito medo de cair na internet, eu aluso nessa hora antes de terminar. É quando, por exemplo, em situações de brigas de casais.
onde um é mais violento que o outro. Muito mais violento. Machucou. Aí é aquela pergunta que eu faço que eu tenho medo da luz cair, né? Tem que perdoar? Tem que perdoar. Mas não quer dizer que a lei não deva ser cumprida. Nós temos leis que precisam ser cumpridas, que é justamente para essas pessoas que precisam passar por essa lei, porque ela precisa realmente aprender aqui nesse plano, com a aplicação da lei terrestre. O perdão, sim. Então quer dizer que tu vai me tirar da cadeia? Não. Peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lei dos homens está aí. Senão a gente volta àquela parte que eu disse, né? Para a gente depois acontecer de novo e a gente tomar cuidado. Para que a gente também aprenda com isso, com o que nos acontece. É evolução isso. É evoluir. Você não cair no mesmo erro 2 vezes. Ou nem erro, né? Na mesma armadilha que alguém te preparou 2 vezes. Precisamos tomar esse cuidado. A lei dos homens está aí, precisa ser cumprida. Então, o perdão não tem nada a ver com o esquecimento das coisas e nem com a abolição de leis. O perdão é um não sentimento, é um não carregar mágoa dentro de si. É não carregar aquelas mágoas que vão te machucar o corpo, o espírito e vai te levar para a próxima reencarnação. Também essas mágoas vão te levar para a próxima reencarnação para a gente se acertar depois lá. Mas com toda certeza, é muito melhor a gente acertar aqui, tá? Enquanto a gente está encarnadinho, a gente precisa aproveitar o momento para a gente acertar as nossas contas, porque a gente veio justamente para isso. As pessoas que estão no nosso caminho não são por acaso. Não estão aí por acaso. Elas vieram justamente para que a gente possa se acertar. Por isso que na família é tão difícil. Porque são as pessoas que mais precisam se acertar. Não é verdade? E o missionário da luz, até o André Luiz explica que a energia mental do rancor, ela não afeta só o nosso espírito, né? Como eu falei, né? O nosso perispírito gera doenças, dores, desajustes que repercutem até na nossa saúde física. Mas tem uma coisa aqui também, com outro ponto. É importante a gente refletir e não podemos deixar de esquecer sobre o perdão. É o auto-perdão. A gente carrega muita culpa do passado, dos erros que a gente cometeu, escolhas infelizes e que se prendem a nossos sentimentos de forma, às vezes, paralisante. Não é verdade? A gente erra. A gente erra com a gente mesmo. A gente, no nosso tempo mais novo, ou em qualquer tempo, metemos os pés pelas mãos, pagamos as nossas contas, mas às vezes a culpa ainda a gente carrega. Uma culpa de nós mesmos. Aquele peso sozinho. Aquele pesar de que se a gente tivesse feito diferente, seria outra coisa. Não seria assim. Ninguém sabe. Né? E a gente carrega a vida inteira muitas culpas. Culpas que nem somos, nem é nossa. Por vezes, alguém deu a culpa pra gente e a gente carregou. E assumiu. Assumiu como um dono daquilo. Não é verdade? Precisamos, nós também, nos auto-perdoar. A gente precisa perdoar a gente também. A gente precisa dizer, tá bom, eu errei, tá, beleza, paguei. Agora vamos rever os estragos, vamos ver os danos, vamos seguir em diante. E vamos seguir. Ninguém pode fazer um novo começo, mas todo mundo pode fazer um novo fim, já disse o Chico. Não dá para começar de novo. Não dá. Acabou. Acabou não. A gente pode fazer um novo fim. Vamos mudar. O presente é um presente. É o momento agora da gente se mexer e fazer um novo fim. E não ficar paralisado, porque enquanto a gente está paralisado, o tempo passa.
O tempo corre, o relógio anda. Então, às vezes dar um tapa na mesa, levantar e dizer, beleza, errei, assumo, vamos ver as consequências. Agora vamos trabalhar para um novo fim. E se aceitar. Precisamos se aceitar. Não é se isentar de responsabilidade. Lá em Fonte Viva, o Emmanuel nos diz, não te detenhas na sombra do passado. Caminha, serve, aprende e segue adiante. O nosso compromisso é com a transformação, e não com o autoflagelo. Fala, tadinho de mim, sou tal coisa, lá atrás. Levanta. Levantemos. Sigamos. Vamos aprender com o que aconteceu? Beleza, lição aprendida. Uhul, vamos lá. Seguir adiante. E outra coisa. E pedir perdão? A gente já se tocou? A gente fala em perdoar, 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 perdoar. Falei o tempo todo em perdoar. Mas e pedir perdão? Aquelas situações que as pessoas nos feriram. Será que não foi alguma atitude nossa desapercebida? Hein? Às vezes é ruim. Será que a gente não cutucou a onça com a vara curta? Aquele momento em que a pessoa não estava legal, aquele momento doente, aquele momento, sei lá, que estava ruim e a gente deu uma cutucada nela e aquela pessoa foi grossa com a gente. Será que não é a gente que provocou? Eu não tenho problema nenhum em ser chamado de careca, tá? Mas eu tenho um amigo que tem problema. Fui brincar com ele, eu tive que pedir desculpa pra ele. Se eu sendo careca, eu tive que pedir desculpa pra ele. Entendeu? Então, eu queria zoar com ele depois, mas eu vi que magoava muito ele. E não deu. Aí, conversei com ele e tal, não, desculpa, foi mal, não sabia e tal. O cara era magoado com isso. Isso é um exemplo simples, tosco, mas é algo que às vezes a gente pode pisar no calo de uma pessoa que está muito machucado. A gente pode tocar numa ferida dela, em qualquer coisa que a gente possa falar, e a gente diz, nossa, que pessoa grossa, por que ela agiu assim com a gente, quando achou comigo? Por que ela fez isso? E às vezes é uma pessoa que já está machucada ali, às vezes é um machucado de anos, muito tempo. Mas que a gente foi lá e pau, no ponto, machucamos. Então por isso a gente precisa também avaliar se não é a gente que precisa pedir perdão. A pessoa não estava lá pela gota d'água para acontecer, né? E a gente foi lá e apontou ele. Esse deu o golpe de misericórdia no sofrimento do irmão e ele somente reagiu. Sabe quando alguém pisa no teu pé, bem naquele dedinho machucado? Até quem pisou leva um susto. Nossa, cara, calma. Não, tu pisou no meu pé. Tá, mas não foi pra tanto. Não, ele estava machucado o dedo. Não é verdade? É a mesma coisa. Só que a dor é muito maior. Meus irmãos, perdoar não é fácil, mas é profundamente libertador. Acima de tudo, é um ato de amor por nós e pelo próximo. Perdoar não apaga o passado, mas ele abre as portas para o futuro. Perdoar não é esquecer e nem fingir que não doeu, mas é decidir que não vai sofrer mais por aquilo. Vamos lembrar do exemplo maior que é Jesus, que mediante da dor, mesmo diante da dor, do escárnio, da injustiça, ele nos deixou aquela mais bela lição, né? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que possamos, portanto, refletir, né, que Jesus, o nosso modelo e guia, na cruz, foi capaz de perdoar. Que direito temos de nós permanecer presos às nossas mágoas. Ninguém pode fazer um novo começo, como já disse, né? Mas todos podem fazer um novo fim. Que possamos hoje dar esse primeiro passo. Será que em casa alguém não está devendo pedir perdão? Para ser um bairro, tem que dar uma conversada com essa pessoa em casa. Perdoar, libertar, se libertar e seguir em paz. Será que você não tem que mandar uma mensagem para alguém? Eu vou puxar um papo, depois a gente vai lá, dar uma conversada, dar aquela maciada no papo, aí tocar na ferida para ver se a gente consegue acertar. Né? Que assim seja.
Pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, realmente de coração. Sempre venho muito contente para cá. E que pegue somente uma partezinha, tá? Eu falei tanta coisa, mas pega uma parte, uma frase. Ninguém vai conseguir pegar tudo. Mas pega uma frase, leva para amanhã refletir. Tem um trabalho, assim, um dever de casa. Amanhã eu vou pensar sobre isso aqui que o Daniel falou. Só uma frasezinha, que vocês acham que faz mais sentido para vocês. Porque aqui a gente vai espalhando as coisas e às vezes, tipo assim, opa, isso aqui eu peguei, outro pega, opa, isso aqui, opa, legal isso aqui. Porque não adianta nada, aqui é sala de aula, lá fora é prática. Aqui é sala de aula. Aqui a gente já leu, quantas vezes vocês já leram sobre perdão, sobre amor, é verdade. Mas lá fora a gente comete de novo os mesmos erros. Mas é isso aí. Aqui dentro é prática, aqui dentro é teoria. Agora vamos para a prática, né? Que a espiritualidade amiga, que Jesus esteja conosco mais essa semana, que abençoe a cada um de nós no caminho para casa. Tenhamos uma boa noite, abençoada e protegida por Jesus. Assim seja.